Então, vamos lá. Dando continuidade. Peraí, vou fazer ativar aqui logo o som também. Eita, que esse negócio de tecnologia. Agora foi, né? Pronto. Gente, esse daqui, acho que vocês têm até anotado no caderno, porque eu fiz em sala com vocês. O que é que vocês vão fazer? Só representar os números de acordo com o que se pede no parêntese. A gente tem aqui no enunciado que diz, a partir dos conjuntos dos números reais, podemos estabelecer diversos outros conjuntos infinitos. Desenhe a representação de cada um dos conjuntos abaixo apresentados. A representação que eu escolhi que vocês fizessem é esse tipo de representação que a gente já fez em sala de aula, que para mim é o que mais importa. Não tenho. Oi? Eu não tenho. Eu cheguei agora. Ah, mas também tem eu dei um exemplo, uma página que eu mandei no grupo. Tem uma que é com os números naturais. Exatamente essa mesma coisa daqui. Lá tu vai conseguir ver que é tipo assim, o que é que a gente precisa fazer aqui? Um conjunto dos números reais não nulos. Os números reais são todos os números. Então, você vai só colocar eles da forma que vocês preferirem, com a exceção de que toda vez que tem esse asterisco bem aqui em cima, retira o zero. Então, lembrando, esse asterisco aqui em cima, tira o zero. Quando tem o positivo aqui embaixo, ele está dizendo que quer os números positivos. E quando tem o negativo aqui embaixo, ele diz que quer os números negativos. Então, como seria? Basicamente, você colocaria, poderia ser menos 4, menos 3. Aqui eu coloquei menos 2,5, representando os números racionais. Poderia ser uma fração também, por exemplo. 5 dividido por 2, que é a mesma coisa do 2,5, só que aqui negativo, porque ele está vindo antes. Então, menos 5 sobre 2, aí menos 2, menos 1, aí o 1. Por que coloca logo 1? Porque, ó, por ter asterisco bem aqui em cima, ele diz que eu quero os números que represente o conjunto dos números reais, mas que não tem o zero. Mesmo aqui, praticamente a mesma coisa, com a diferença de que você vai colocar apenas os números positivos com o zero, tá vendo? Não veio o asterisco aqui em cima. Se não veio, você acrescenta o zero. Então, vai ser o quê? 0, 1/2, raiz de 4, por exemplo, que é uma raiz exata. Porque 4 é a mesma coisa de 2. Então, aqui seria 0,5, 2, sabe? Então, vocês vão escolhendo os números que vocês acharem, quiserem colocar, com a exceção de que, aliás, aqui você não vai colocar os números negativos, porque ele pede apenas os positivos e pede que seja com zero, porque não tem o asterisco, então continua com zero. Aqui embaixo, é só seguir o que está pedindo, ó. Apenas números maiores do que zero, ou seja, todos os positivos menos o zero, porque tem um asterisco bem aqui em cima. Aqui, ele está pedindo os números negativos. E com o zero, porque não tem um asterisco, então acrescento zero. Aqui, sem o zero, só os números negativos. Aquilo que eu já tinha falado para vocês, que é que vocês podem lembrar. Eu tinha dito em sala de aula, não sei para quem estava em sala de aula, quem se recorda, que eu dizia o seguinte. Fica a letrinha normal, indicando qual é o conjunto. Em cima, a única expressão que vai vir é o asterisco. Toda vez que vier o asterisco em cima, indica que você vai o quê? Retirar o zero. Quanto aos sinais que ficam embaixo. Os sinais que ficam embaixo,
Digamos, isso aqui, o em cima indica para retirar. O embaixo indica o que ele quer que tenha. Então, aqui, é os números reais o quê? Positivos, porque tem o positivo. Aqui, é os números reais o quê? Negativo, porque ele pede que seja os negativos. Conseguiram compreender, né? Qualquer coisa também, gente, como vai ficar o vídeo, fica fácil para rever depois, caso não tenha ficado alguma coisa clara. E também depois pode me procurar também. Aqui falando sobre conjuntos, só que ao invés de colocar os números, colocando outros elementos. E aqui a gente vem para relação de pertence e não pertence. Gente, ó, a situação aqui é o seguinte. Deixa eu só minimizar aqui. A situação seria o seguinte. Digamos que eu tenha um conjunto A. E ele tem o 1, ele tem o 2, ele tem o 3. Se eu disser assim, o 2 pertence ao elemento A, vocês vão dizer o quê? Sim, pertence. Então, acrescento o que aqui? O símbolo do pertence é esse Ezinho bem aqui. Então, você acrescentaria pertence a quem? Qual é o nome do conjunto A? Pertence a A. Mas se eu colocasse assim, 0. O 0, tem 0 aqui? Não. Então, ele não pertence. O não pertence é tipo como contido. O contido não é o C cortado? Aqui é o E cortado. Ou seja, o 0, tá meio feio, mas vocês estão entendendo. O 0 não pertence a quem? A A, porque não tem nenhum elemento 0 no A. A gente usa a relação de pertence e não pertence quando a gente está falando de elementos dentro de um conjunto. Porque o outro lá é contido e não contido, professor? Porque é de conjunto para conjunto. É um conjunto que está contido em outro. Aqui são só os elementos desse conjunto. Então, o que é que pergunta aqui? Escreva os símbolos da seguinte situação. Por exemplo, aqui é basicamente o que eu já disse para vocês. Eu vou responder essa daqui para facilitar. Eu até já circulei isso aqui também. Ó. O número é o 4. O símbolo de pertence não é o E, então acrescento o E. E qual é o símbolo que representa o conjunto dos números naturais? O N. Então, é só isso. Ó. Você está só representando com símbolos, pertence aos números naturais. Porque os números naturais é 0, 1, 2, 3, 4, esses que a gente já utiliza normalmente. Ó, aqui você pode também escrever a palavra pertence aos... que aqui no caso é não pertence. Mas aí você vai colocar na frente, pode colocar escrito mesmo, números primos. Mas, embora vocês não tenham muito acesso a isso, mas a gente também usa o símbolo de P para representar o conjunto dos números primos. Na segunda, o que é que vocês precisam fazer? Escreva o conjunto expresso pela propriedade. Então, aqui é como se fosse a parte de leitura ou de escrita do conjunto. Ele diz assim, é como se ele dissesse, fosse um enunciado dizendo o que é que ele quer que tenha nesse conjunto. Por exemplo, aqui no primeiro, ele diz x é um conjunto natural menor do que 8. Os números naturais a gente sabe que não tem vírgula, não tem negativo, então é só 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boto 8? Não, porque o 8 é menor. Aqui no segundo, b é um número natural múltiplo de 5. Gente, quem são os múltiplos de 5? Como é que eu sei o que é um múltiplo? O múltiplo é quando você pega um número e aí você multiplica ele por todos os outros números naturais, sabe? Tipo, começando 1. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Então, esses são os múltiplos de 5. Esse aqui já é a resposta mesmo. Esse aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês. Onde x é, digamos, a letra que vai determinar
Na verdade, ela só representa um número que vai entrar ali. Como é que eu posso ser mais clara para vocês? Isso aqui praticamente não importa. O X está aí só para dizer assim, olha, você vai colocar um número qualquer que eu ainda não sei. Quando a gente não sabe o número, a gente não coloca uma letra. Então, é mais ou menos isso. Como eu digo também, às vezes o que prejudica não é a matemática, é um negócio do português, que querer se meter por um meio, porque quando eu boto a letra, que aí fica mais complicado. Mas seria o seguinte, o X é só para dizer que você vai encontrar algum número, que você ainda não sabe ele. E como ele pede? Os números naturais, ou seja, não vai ter vírgula, não vai ter fração, múltiplos de 5. Como é que eu faço os múltiplos de 5? Já demonstrei aqui. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. E assim, infinitamente. Mas tem um detalhe, bem que eles, ó, tem que ser menor do que 31. Então, eu vou fazer os múltiplos de 5 até infinito? Não, só até chegar em 31. Então, eu fiz, ó, 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. Vou fazer mais? Não, porque ele diz que tem que ser menor do que 31. Então, acaba aqui. Deixa eu só ver aqui uma coisa. E aqui embaixo? Aqui eu já dei outra facilitada para vocês. Lembrando que tem essa apostila também já no grupo que eu mandei. Classifique os conjuntos abaixo em vazio, unitário, finito e infinito. Finito e infinito, a gente já sabe agora. Aliás, a gente, em tempo de aula, a gente lembrava que o quê? Finito é o que acaba, infinito é o que tem continuidade. O conjunto vazio é aquele conjunto que não tem elementos dentro, e o conjunto unitário é o que só tem um elemento dentro do conjunto. Vamos aqui, ó. Por exemplo, a letra A. O A é o conjunto das soluções da equação 2x mais 5 igual a 19. Gente, ó, aqui já facilita a vida para vocês. Quais valores poderiam ser atribuídos a 7? Apenas Estou dando a resposta. Quais valores poderiam ser atribuídos para x? Só poderia trocar esse x bem aqui, ó, por quem? Por 7. Porque ele é o único valor que é acrescentado aqui ao 2 e somado ao 5 dá igual a 19. Então, ele só tem uma solução. Se ele só tem uma solução, significa que o elemento A, ó, o conjunto A, ele só tem o elemento 7. Então, ele é que tipo de conjunto? Ele é vazio? Não, ele tem um elemento dentro. Ele é unitário? Aí fica no A. Vocês que vão dizer. Ai, meu Deus. Aí aqui, B. X é um número natural maior que 10 e menor do que 11. Tem algum número natural maior do que 10 e menor do que 11? Se não fosse natural, até teria. Por exemplo, se fosse um racional, por exemplo, 10,5, 10,8. Mas é nos números naturais. Então, números naturais não tem vírgula. Então, tem um número que seja maior do que 10? Tem. O 11, o 11, o 12 e assim por diante. Mas ele aqui, ó, ele restringe, diz que tem que ser menor do que 11. E aqui, ó, o que é que está entre 10 e 11? Nada, não tem nenhum elemento dos números naturais. Lembrando que isso por ser dos números naturais. Dos números naturais que tem isso aqui. Então, a gente chama isso de conjunto vazio. E aqui, ó, ele já deu o conjunto feitinho. Só que aqui ele tem uns 3 pontinhos indicando continuação. Então, ele é o quê? Aqui o Rafa foi dar a resposta, praticamente. Ele é um conjunto infinito, ou seja, ele tem uma continuação. Gente, esses outros aqui são mais fáceis ainda, porque eles não envolvem tanta relação de conjunto. A maioria é somar ou subtrair, só algumas que são de raciocínio lógico, e uma das que era de raciocínio lógico, eu fiz para você, que já deixei feita, porque ela era complicada. Oi, Júlia. Peraí. Gente, alguma dúvida?
Eu acho que não. Ah, é porque a Júlia está explorando aí o aplicativo, ela levantou a mão. Desculpa. Não tem problema não, meu amor. É só porque eu achei que era alguma dúvida, aí eu vim ver. Então vamos lá, voltar. Pronto, esses aqui, simples. Esse primeiro. Uma piscina está com 3.750 litros de água. Colocando-se outros 12.250 litros, ela ficará cheia. Com quantos litros de água cabe nessa piscina? Gente, basta somar aqui. Por quê? Se eu sei que ela está com 3.750 e se eu colocar mais 12.250 litros, ela vai ficar cheia? Então, para poder saber quantos litros de água cabe dentro, basta somar. Você pega e soma o 35.750 e o 12.250. A segunda, ela é um pouco mais enigmática, mas vou dar uma luz aqui para vocês. Ela é de raciocínio lógico. Ó, a gente tem dois números naturais, digamos aqui, x. Deixa eu baixar um pouquinho mais. Subir mesmo. A gente tem, digamos assim, dois números. Um número seja x, o outro seja y. Esses dois números têm a seguinte formação. Eita, não está compartilhando a tela não, né? Gente, quando eu estiver explicando que não compartilhar a tela, vocês me avisam, porque senão bota tudo a perder. Pronto, ó. O primeiro, deixa eu só... Aqui, ó, basta somar. Só pega aqui os valores e soma para poder saber quanto litro de água cabe. Esses de somar e subtrair eu vou só passar rápido, viu? Para ver se sobra tempo para esses outros mais complicadinhos. Pronto. Aqui é a segunda. A gente tem dois números naturais. Digamos, vamos chamar esse aqui de x e o outro de y. Em que o primeiro, ele tem que ser menor do que 3. Quais os números que a gente tem menor do que 3? Não é só 1 ou 2? Então, x ele só pode ter o valor ou de 1 ou de 2, não é isso? Pronto. E o outro, o segundo número, ele é menor do que 5. Quais são os números menor do que 5? 1, 2, 3, 4, não é isso? Então, y ele pode adquirir qualquer um desses valores. Ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. E aí ele pergunta, é possível a soma deles ser 6? Então, se eu escolher um número aqui e outro aqui, tem a possibilidade de formar algum que consiga formar 6? Sim ou não? Aí vocês vão justificar. Mas só lembrando aqui que a gente tem o número 2 que a gente poderia juntar com o número 4. E aí vocês vêem se tem como ou não fazer essa soma para dar 6. Aí vocês vão justificar por quê. Ó, aqui também é só outra questão de somar. A 4. Vou dar uma explicaçãozinha um pouco maior dela. Peraí, deixa eu só ver aqui quem é que tá chamando. Acho que vai entrar no cozinho. Joga aí, só. Ah, o Léo dizendo que não tá conseguindo. Pronto, vamos continuar. Ó, quarta. Durante a decisão de um campeonato de futebol, foram realizadas 2 partidas. Na primeira, o público pagante foi de 54.321 pessoas e o não pagante foi de 3.895. Na segunda partida, 63.247 e os não pagantes, 5.894 pessoas. Ok, até aí ok. Temos 2 dias. No dia para o outro, teve um aumento da quantidade de pessoas pagantes e não pagantes. A letra A, ela pede o seguinte: quantas pessoas compareceram na primeira partida? Então, primeiro, você vai ver só a primeira partida. Então, vai lá.
Primeira partida, teve 54.321 pagantes e depois 3.895 pagantes. Independente de pagar ou não, continua sendo pessoa, minha gente. Então, vocês vão só somar. Não é que a pessoa deixou de pagar, quer deixar de ser gente. Então, quantas pessoas compareceram na primeira partida? Soma esses aqui e soma esse daqui. Aí depois eu pergunto, e na segunda partida? Aí você soma os outros. No segundo dia, os que pagaram e os que não pagaram. Repetindo, quem não paga também continua sendo gente. E aqui na letra B ele diz quantas pessoas compareceram nas duas partidas. Então você vai só somar o que você encontrou aqui no primeiro, porque você já tinha somado aqui isso aqui. Não precisa somar os 4 tudo de uma vez só de novo. Você já pode aproveitar o cálculo aqui da letra A, aí você soma o primeiro e o segundo que você já tinha encontrado na alternativa A. A 5 também, só basta somar os trajetos. É só ficar somando, por exemplo, assim, ó, vai de A até D, passando por B e C. Aí você soma 90 mais 153 mais 121, só somou. Não tem mistério. Essa daqui é um raciocínio lógico também. Essa sexta questão, ela pode até dar uma dorzinha de cabeça, assim, inicialmente, mas depois que você pega o macete, é tranquilo. Observe só o que é que está pedindo. A lesma Fifi foi visitar uma amiga. Andou 3 metros no primeiro dia. Então, vamos lá. Primeiro dia ela andou quanto? 3. No dia seguinte, ela andou 2 metros a mais do que no dia anterior. Se ela tinha andado 3 aqui, e depois desse dia ela andou mais 2, ela andou quanto no segundo dia? 5. E assim, ela levou 4 dias para chegar. E aí, pede aqui a distância que Fifi percorreu para chegar à casa da sua amiga. Gente, o esquema é o seguinte. Foram 4 dias, ó. 1, 2, 3, 4. No primeiro dia, ela correu 3, porque a questão diz. No segundo dia, e no terceiro e no quarto, ela andou 2 metros a mais do que o anterior. Então, vamos lá. Qual era o anterior aqui, né? Era o 3? Não andou 2 metros a mais? Então, aqui no segundo dia, ela andou 5. Então, no terceiro dia, ela andou o anterior, que é 5, ó, mais 2 metros. Então, aqui já deu 7. E aqui esse 7 vem para cá no quarto dia, porque ela andou mais 2 metros do que o dia anterior. Então, ficaria 9. E aqui vocês vão só somar aqui esses valores para descobrir o quanto Fifi gostava da amiga dela. Porque para andar desse tanto, ainda mais sendo uma lesma, 1 metro deve ser bem quilômetro. Vamos agora para a sétima questão. Aqui ela dá um monte de dados, que basicamente você vai usar nenhum. E o que importa é o que vem perguntando aqui na segunda parte do enunciado. Essa aqui também é de raciocínio lógico. Vamos lá. O pai de Patrícia disse que não poderia gastar mais do que R$60. No enunciado anterior, fala que é para o material escolar dela. Aí ela escutou isso e fez as contas mentalmente e disse que poderia, além das coisas que ela já tinha comprado, ela poderia levar também uma calculadora de R$3 e que ainda sobraria R$7 por R$60. E aí a questão pergunta, o cálculo que Patrícia realizou está correto? Explique por que ela pode fazer isso. Então, gente, primeiro, aqui ela usou da lógica para poder facilitar os cálculos dela, porque ela sabe que somando 9 com 21, dá aqui um número que termina com 0, a gente sabe que fica mais fácil para calcular, e aqui também dá outro número terminado em 0. E aí a gente sabe pelas propriedades comutativas e associativas da adição, a gente pode somar de qualquer forma que sempre dá certo. Então, ela somou aqui, ó, 9 mais 21, 30. 14 mais 16, 20. 20 mais 30 igual a 50. Então, o que ela disse? Está certo? Ela somou mentalmente de forma correta? Aí vocês vão me dizer se sim ou se não. Porque aqui era o que ela tinha calculado mentalmente
E aí ela disse, olha, pai, ó, deu 50. É como se ela tivesse dito assim, ó, pai, deu 50. Vou pegar mais também uma calculadora, porque dá R$3. E ainda vai sobrar R$7 pro senhor. Ela fez certo o cálculo, considerando que o pai dela disse que só poderia gastar R$60. Aí vocês vão só explicar se sim ou se não e o porquê. Mas, pelo que demonstrou aqui, né? Vamos aqui para o oitavo. Aqui basta somar também. Pronto, gente. Nona questão. Isso aqui é bem base mesmo, que você vai usar o que você já aprendeu na sua vida e relembrar, por exemplo, onde fica minuendo, subtraindo e diferença. Vamos lá, nona questão. Em uma subtração, a diferença é de 26. Então, aqui é quanto? 26. E aqui, para facilitar a nossa vida, a gente pode fazer tudo direto. Pode ficar fazendo de pausa, de pouquinho em pouquinho? Pode, mas você já pode facilitar seu cálculo utilizando diretamente o que eu já selecionei aqui. O 10 negativo, o 4 positivo, um 9 positivo e um 9 negativo. Espera aí, gente, deixa eu só ver aqui. Vamos lá, então. Retomando. Em uma subtração, a diferença é 26. Se aumentarmos 10 unidades, no subtraendo, qual será o valor da nossa diferença? E se o minuendo aumentar em 4 unidades? E se o minuendo e o subtraindo aumentar em 9 unidades? Aqui é interessante a gente saber o seguinte. O 10, ele vai ser o quê? Negativo ou positivo? Negativo, ó, porque ele fica bem aqui no subtraindo. O subtraindo, digamos assim, que ele sempre vai ser negativo. E o minuendo vai ser positivo. Aqui na forma que a gente já montava as questões. Então, o que é que você vai fazer para poder conseguir resolver isso aqui, gente? Você pode pegar o próprio 26. Eu fiquei nervosa que o tempo agora diminuiu. Vamos lá. Menos o 10. Porque se ele está no subtraindo, ele está diminuindo. E se ele está no minuendo, ele está somando. Então, mais 4 unidades. E essa aqui, se você quiser, nem pode botar, ó, porque é mais 9 menos 9. Mais 9 menos 9 dá igual a quanto? 0. Então, você pode só fazer isso aqui e encontrar o resultado. Ou, se fosse logicamente, a gente poderia fazer o seguinte. Vamos supor aqui que fosse, por exemplo, 36 menos 10 dá igual a esse 26, né? Vamos só fazer uma suposição. Não, mas acho que aqui não vai dar o tempo. Não, mas espera, eu vou tentar fazer o que seja mais fácil para poder vocês se identificarem. O que vai importar mesmo, vamos usar aqui, além de ter essa noção que subtraindo é negativo, diminuindo é positivo, vocês vão lembrar da matemática na questão de jogo de sinais, aquilo que já foi, eu não sei se já foi passar, não, o jogo de sinal é bem aqui na frente. A questão de jogo de sinal. Você vai ter que identificar, geralmente na matemática, você tem que identificar o quê? Quando o número é positivo e quando o número é negativo para poder conseguir resolver os valores. O 26 é o nosso número normal. E os números normais, digamos assim, são positivos, ou seja, foi o que restou aqui. No final aqui, ele deu 26 positivo, se não tem sinal aqui de negativo, é porque ele é positivo. Depois desse 26, que é a diferença, ou seja, o que a gente encontrou bem aqui no final, ele quer, no caso aqui, subtrair mais 10. Por que ele está subtraindo mais 10? Porque se ele está no subtraindo, ele é negativo. E se ele está no minuendo, aqui, ó, no minuendo eles querem quanto? 4 unidades.
O minuendo acrescenta mais 4. E aí depois ele diz, e se no minuendo e subtraindo aumentarem 9 unidades? Seria aqui para o minuendo mais 9, aqui para o subtraindo menos 9. Aqui, como são números opostos, a gente pode simplesmente cortar que fica igual a zero. Então, para facilitar a vida de vocês, vocês podem só fazer isso aqui, ó. Fazem só aqui o resultado agora. Para facilitar, a gente junta primeiro os números positivos, ó. 26 mais 4. E aí depois subtrai pelo 10. E aqui vocês resolvem agora que encontra o resultado sem muito problema. A nossa aula vai acabar de novo. Vou criar uma última aula e aí vou tentar passar um pouco mais rápido. Mas tá faltando mais pouco agora, gente. Acho que só mais uma aula a gente consegue encerrar, viu? Então vamos sair. A gente volta 2h40, pode ser? 2h40 a gente volta e aí a gente tenta finalizar, porque acho que agora vai. Com fé em Deus. Tchau.